e compartilhar um pouco daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele é, daquilo que Ele se propõe e dessa bênção que é podermos servir a um Deus vivo e buscarmos esse Deus. Eu queria que nós abríssemos as Bíblias, a nossa Bíblia, em Marcos, capítulo 9, versículo 24. E eu não vou ler nem o versículo inteiro. Eu vou ler uma expressão de um pai, narrada nesse versículo. Ele diz o seguinte, respondendo a Jesus: eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Bem, esse texto, esse episódio, ele sempre fala ao meu coração. Eu já passei por algumas vezes, e como pai, e olhando a história desse homem, e contextualizando, então sempre falou comigo. E tem um contexto todo em que isso acontece, essa história, e que tem a ver com essa reunião nossa das segundas-feiras, que é essa busca, né? O que nos traz aqui? O que nos traz numa segunda-feira a buscar o Senhor? O que nos leva para o nosso quarto, ajoelharmos e buscarmos o Senhor, né? O que nos faz mover em busca do nosso Deus? A história desse homem se passa logo depois que Jesus, com Pedro, Tiago e João, vai ao monte, e lá acontece a transfiguração e todo aquele momento glorioso, onde Pedro, inclusive, resolve ali querer fazer tendas para que eles estivessem ali. Mas a verdade é que, após isso, Jesus retornando aos outros discípulos, ao chegar lá, tem uma multidão e está um burbúrio, uma conversa, os escribas ali, e naquele diálogo, naquela meio que confusão, e Jesus indaga e pergunta: o que é que está acontecendo? E vem esse pai e narra a história dele. E eu vou ler aqui, no capítulo 14, no verso 14, em diante do capítulo 9. Ele diz o seguinte: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não o conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Bem, essa é a história, a situação desse homem. Ele estava buscando, ele foi em busca do socorro para a experiência que ele estava vivendo com o filho já há muitos anos. Ele diz que desde a infância ele sofria com aquela situação. E ele foi em busca de quem podia. Ele ouviu falar de Jesus, creu e foi em busca disso. E aí é a minha pergunta: o que nos faz buscar, o que nos move, as nossas necessidades, as nossas angústias? Isso deve nos mover. O próprio Jesus nos incita a isso, quando ele fala a respeito do vizinho inoportuno,
Ele fala assim, orai, buscai. Né? E ele dá aquele exemplo lá do vizinho inoportuno, né? Aquela coisa até estranha, mas o que Jesus fala para buscarmos. E esse homem foi, e ele buscou a Jesus. Ele buscou por um socorro, ele foi atrás disso. E ele buscou onde, de fato, ele poderia encontrar, né? No Senhor, aonde ele estava, junto com os seus discípulos. Ele não foi buscar em outros locais, ele foi no lugar certo. Ele foi buscar o Senhor, ele foi buscar quem podia, de fato, dar solução para a necessidade dele. Ele estava no lugar certo. Aqui é o lugar certo. Aos pés do Senhor é o lugar certo. Mas, o que aconteceu? Jesus estava lá, no monte, lá em cima, sendo glorificado por Deus, na presença de Elias, Moisés. Dizem que Elias e Moisés apareceu lá. João, Tiago, Pedro, vislumbraram aquilo. E quando ele chega, né, Jesus não estava, ele vai e pede socorro aos discípulos que podiam e teriam condições, porque esses mesmos discípulos já tinham saído naquela comissão para expulsar demônios, para libertar pessoas, mas eles não conseguiram. E esse homem estava ali, naquela situação, frustrado. Ele foi buscar, no lugar onde devia buscar, estava no lugar onde poderia encontrar a solução para a necessidade dele, mas não conseguiu. Ainda não tinha chegado. E aí vem esse encontro com o Senhor Jesus. Jesus chega e está aquela situação e pergunta ele o que está acontecendo, e o pai se dispõe e narra toda aquela circunstância. E eu fico imaginando o coração daquele pai, e isso me fez lembrar de um versículo em Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 13, 12, que fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quantas vezes nós buscamos e parece que ainda, ou de fato ainda não alcançamos, e continuamos buscando, mas a palavra do Senhor fala que uma situação assim às vezes faz adoecer o coração. Isso me leva lá naquele paralítico, ao lado do tanque de Betesda, quando Jesus chega e fala para ele, fala assim, quer ser curado? Ele vai dar uma desculpa, fala assim, não, é porque quando eu vou entrar na água, eu não tem ninguém que me coloque, quando a água se agita, outro pula em meu lugar e eu não consigo. Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus chega para ele e pergunta, quer ser curado? Mas a condição dele já estava tão agravada no coração que ele não conseguia enxergar diante de quem ele estava. Ele via a situação, ele tinha algo que paralisava. Me faz lembrar também, ou pensar na situação de Jairo. Jairo ele foi atrás de Jesus, atrás daquele que poderia salvar a filha dele. E no meio do caminho, Jesus para curar uma mulher. Jairo fica ali, tá bom, ótimo, mas minha filha está morrendo. E nesse intervalo, o que acontece? Quando Jesus está ali perguntando, saiu o poder de mim, quem é? E aí a mulher vai lá e fala, e vem os mensageiros da casa de Jairo e falam, precisa mais não. Essa expressão eu vi um dia, quando meu sogro faleceu, de um médico. Essa expressão, talvez, os da casa de Jairo trouxe para ele. Não precisa mais não incomoda o mestre, não. Sua filha já morreu. E Jairo olha para Jesus. E Jesus olha para Jairo e fala o quê? Crê somente. Crê somente. Mas a esperança que se adia, ela traz um mal-estar no nosso coração. Isso é um fato, isso é bíblico, isso é deixado para nosso entendimento. Mas,
Mas o Senhor se importa com a sua história. O Senhor se importa com a minha história, com a sua história, com a nossa história. Ele sabe o que é sofrer. Ele sentiu na própria pele, ele sentiu como homem todas as dores, e suportou dores que nós não suportaríamos. E no verso 21, aqui, vamos lá. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? O Senhor se importa. Há quanto tempo você tem buscado? O Senhor se importa. Ele quer saber. Ele quer que você diga. Há quanto tempo você tem buscado? Há quanto tempo você tem esperado e ansiado por algo que você ainda não viu ser realizado? Uma esperança que você teve frustrada. A experiência do Pai com os discípulos. Esperava que os discípulos pudessem, mas não puderam. A ponto dele estar ali, atordoado, diante de toda aquela situação. Né? E Jesus, ele se importa com a nossa história. Ele se importa individualmente com a vida de cada um, com a história, desde que nasceu, pois ele nos conhece quando éramos substância ainda informe, e conhece toda a nossa história, ele sonda o coração. Esse é o nosso Deus, pessoal, íntimo, e ele se importa com a nossa história. Os sofrimentos podem criar um muro. Foi inclusive o título que eu dei para essa meditação nossa aqui, Muro da Incredulidade. Os sofrimentos podem criar um muro, que é esse muro da incredulidade. Está no verso 19 até o 24. Nós vamos ler aqui. Jesus lhe disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino para cá. Então trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo? Então, a situação nos leva a um muro. Às vezes a nossa vida, essa esperança adiada, essa busca que parece não ser correspondida, nos leva diante desse muro. E nós podemos chegar nesse muro e parar. Às vezes a gente pode chegar no muro e ficar em cima dele, meio que crendo, meio que não crendo. Né? Mas nós podemos transpô-lo. Nós podemos transpor esse muro. Né? Ainda que não tenhamos fé suficiente no Senhor. Qual foi a palavra do Pai? Jesus perguntou ao Pai há quanto tempo, né? E o Pai vem e narra. Desde que ele era pequeno, respondeu o Pai. Muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. E aí Jesus vai e dá uma resposta para aquele pai. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível ao que crê. Aí é que trava. Aí é que nós nos deparamos com a nossa realidade. É aí que nós olhamos para o espelho, e é aí que eu enxergo, muitas vezes, as nossas vidas como a desse homem. Que diante dessa palavra do Senhor, ele
cria, porque ele foi em busca, ele acreditava, a esperança dele estava no lugar certo, estava na pessoa certa, porém, quando ele foi confrontado, ele se viu. E o que ele disse? Me ajuda na minha falta de fé, ou na minha incredulidade. E Deus é bom, né? Deus é muito bom. O Senhor é muito bom. Ele é gracioso e misericordioso. Em Romanos 8, 26, diz que o Espírito do Senhor nos assiste em nossas fraquezas, porque a gente não sabe nem orar como convém. Isso é o que Paulo escreve a respeito de nós, a respeito da nossa relação com o Senhor, mas que esse próprio Espírito nos assiste, nos ajuda, como ele agiu na vida desse homem, quando esse homem se despe de toda a casca, de toda a religiosidade que pudesse ter ali naquele momento, quando ele é confrontado, ele fala assim, eu creio, Senhor, mas eu não estou conseguindo crer o suficiente, eu estou numa luta, me ajuda, porque eu quero vencer, eu quero transpor esse muro, eu quero passar para o lado de lá, eu quero chegar aos pés do Senhor com plena confiança daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. E foi assim que esse homem chegou diante daquele que tinha o poder de salvá-lo daquela situação. E aquele pedido, me ajuda na minha falta de fé, o próprio Senhor o ajudou. E a gente sabe do final da história que Jesus o cura. E quando Jesus cura, quando ele faz a ação, quando ele age com esse poder, não é algo mais ou menos, ou que temporário, não. O Senhor nos coloca em pé novamente. Se a gente olhar no verso 27, pulando um pouco aqui, diz o seguinte, mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou em pé. O Senhor, ele nos levanta. Ele levanta aquele que está caído. Ele coloca novamente em posição. Em Abacuque 3,19, fala a respeito de nos colocar a andar em lugares altos, como a corça, como aqueles animais que ficam nas encostas, que sobem. É o exemplo que ele dá. Então o Senhor nos coloca em pé para andarmos altaneiramente, para andarmos em lugares que Ele deseja que andemos. A ação de Jesus, ela é eficaz para toda a vida daquele que a recebe. No verso 25, voltando, a gente vê, ele diz o seguinte, ordeno, já no finalzinho, depois que ele liberta, ele faz assim, ordeno que saia e nunca mais entre nele. A ação do Senhor é para toda a vida. Ela é eficaz de uma vez por toda. Ela cumpre, ela renova, ela faz com que, de fato, tudo seja novo e mudado. E assim aconteceu na vida desse pai e desse jovem. Eles tiveram esse encontro com aquele que tinha condição e que deu as condições de uma nova vida, uma nova esperança. E eu concluo essa nossa meditação hoje aqui com duas frases. Há batalhas mais difíceis de lutar e o muro da incredulidade pode impedir de sermos vitoriosos. O instrumento que quebra esse muro não é uma marreta, mas são joelhos dobrados diante daquele que tudo pode. Amém? Que assim nós possamos
E se vermos o finalzinho desse capítulo, os discípulos perguntam para Jesus por que eles não tinham conseguido, e Jesus responde o seguinte: essa casta, essa situação não seria vencida se não fosse por oração e jejum. Amém? Então, o instrumento que quebra o muro da incredulidade são os nossos joelhos dobrados diante do nosso Senhor, que tudo pode. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esses momentos. E entrego essa palavra que meditamos, a palavra do Senhor, algo que o Senhor já falou ao meu coração e que eu pude compartilhar aqui hoje. Espero, Senhor, que essa palavra possa ir ao encontro dos corações que a necessitam e que o Senhor faça a transformação, promova, ó Pai, a transformação necessária e que toda barreira de incredulidade seja rompida e que possamos depositar as nossas vidas no Teu altar, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.